Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com algumas amigas para contar para você um pouquinho da história do livro O Sonho de Mendeleev, a verdadeira história da química. Há mais de 2.500 anos atrás, muitos filósofos se questionavam de a partir de o que o mundo era feito. Houve vários conceitos, até chegar no que nós temos hoje, que são os 4 elementos principais da Terra. O primeiro filósofo a lançar sua tese foi Tales. Segundo ele, durante uma caminhada por uma trilha, ele disse que as coisas eram feitas a partir de água, que tudo no mundo existia a partir de água. Um outro filósofo, Anaxímenes, disse que para ele não fazia muito sentido não, que essa ideia de as coisas serem feitas a partir de água não fazia muito sentido. E que para ele as coisas eram feitas a partir de ar. Heráclito, por sua vez, disse que não, que as coisas eram feitas a partir de fogo. E por que só um conceito? Por que só um deveria estar certo? Por que não os três, com acréscimo de mais um? A Terra. E foi aí que surgiu os nossos 4 conceitos principais da Terra, que é o que nós conhecemos hoje, que é terra, ar, água e fogo. Ao longo dos anos, iniciou-se a prática da alquimia, que basicamente era a junção de químicos e matemáticos que buscavam a imortalidade e queriam transformar qualquer metal inferior em ouro. Tudo começou com John Becker, que foi um médico alquimista que no ano de 1667 escreveu a obra Física Subterrânea, em que propôs a sua própria teoria dos elementos. Segundo ele, todas as substâncias sólidas eram constituídas de 3 tipos de terras. Uma delas era a terra Pingis, que dava à substância qualidades oleosas e a combustão. Assim, o material combustível conteria as cinzas e a terra Pingis, mas depois de sofrer combustão, liberaria a terra Pingis e sobrariam só as cinzas. Essa obra de Becker chegou até o médico e químico alemão Georg Ernst Estl, que no ano de 1703 fez a sua terceira edição, porém ampliou o conceito de terra Pingis e passou a usar o termo flogístico. Assim, essa teoria dizia que quando um objeto se incendiava, ele liberava uma substância misteriosa denominada flogístico, que era considerada inerte e que não podia ser isolada dos outros compostos, mas apenas transferida de um objeto para outro. Para George, esta combustão era o mesmo fato que ocorria no processo de enferrujamento, em que o metal liberava o flogístico e as cinzas mencionadas seria a ferrugem. O processo inverso em que o metal absorvia o flogístico do carvão seria a fusão do metal. Essa ideia durou quase 100 anos e vários cientistas da época basearam nessas teorias. Um exemplo é o escocês Joseph Black, que descobriu um gás que era liberado na combustão, que ele chamou de ar fixo. Esse gás foi identificado em diversas situações, como na respiração e na fermentação também. Joseph supôs, então, que na presença exclusiva desse ar fixo, os objetos não incendiavam porque ele já teria absorvido todo o flogístico existente. Tinha também outro cientista, Joseph Priestley, descobriu um componente do ar mais conhecido como oxigênio. Ele chamou este ar de desflogisticado e dizia que era por isso que os objetos queimavam tão bem na sua presença. O químico inglês Henry Cavendish havia descoberto o flogístico. Ele reagiu os dois ares mencionados e obteve a água, ou seja, o ar desflogisticado. Seria a água da qual foi extraído o flogístico, e muitos achavam que o hidrogênio seria o próprio flogístico. Porém, a teoria do flogístico foi derrubada principalmente pelas descobertas de Antoine Lavoisier, mais conhecida como o pai da química moderna, pois em seus experimentos ele utilizou importantes técnicas experimentais, como a utilização de balanças com alta precisão para a época. Realizou as reações em recipientes fechados e anotava sempre todos os dados coletados, como a massa dos reagentes e as dos produtos. Joseph Priestley apresentou para Lavoisier o seu ar desflogisticado, e depois de realizar várias experiências, Lavoisier descobriu que este era um dos componentes do ar, que era o mais responsável pela combustão dos materiais. Sem ele, a combustão não ocorria, e não em razão de alguma liberação de uma substância misteriosa, como o flogístico. A ferrugem também era explicada pela combinação do metal com essa substância concedida de peso, que consistia em uma porção do ar.
Em 1777, Lavoisier deu nome para este ar de oxigênio, palavra que vem do grego ox, que significa azedo, e gênio, que quer dizer gerador de ou eu produzo, porque ele acreditava que o oxigênio estaria presente em todos os ácidos. E hoje não é verdade, viu, gente? Desse modo, a teoria do oxigênio derrubou a teoria do flogístico, explicando de maneira mais detalhada os processos da combustão e da respiração. Lavoisier pode não ter descoberto nenhum novo elemento, e assim também não foi responsável por nenhuma grande descoberta. Não importa que não tenha sido o único destruidor do flogístico, ou originador da lei da conservação da matéria, ou mesmo químico que produziu a definição de um elemento. Sua contribuição foi essencial para a teoria da ciência. Dalton, quando começou a estudar a ciência, se interessou primeiramente pela meteorologia. Registrava os mínimos detalhes do dia. Fez estes registros por longos 60 anos. Inclusive, suas últimas anotações foram no dia de sua morte. Dalton fazia essas observações apesar de ter uma deficiência qual impedia ele de distinguir as cores. Ainda assim, descreveu sobre a aurora boreal. Dalton tinha mais de 30 anos quando realmente começou a estudar química em Manchester. Levando adiante sua obsessão meteorológica, começou a estudar a composição do ar, principalmente o comportamento e a composição dos gases. Logo descobriu uma propriedade fundamental, conhecida até hoje como Lei de Dalton. Esta declara que quando dois ou mais gases são misturados, sua pressão combinada será a mesma que a soma das pressões que cada gás teria se estivesse sozinho, ocupando o mesmo volume. Uma década antes, Proust já havia estabelecido as leis das proporções definidas, que declarava que todos os compostos consistiam de elementos em proporções definidas simples e por peso. Dalton também formulou uma teoria quantitativa sobre o átomo, levando em consideração os conceitos de Demócrito e de Lavoisier. A teoria de Dalton então afirmava que todos os elementos consistiam de átomos minúsculos e indestrutíveis. Avançando em relação a Lavoisier, ele sustentou que todas as substâncias compostas eram simples combinações desses átomos. Dalton estabeleceu também que os átomos de diferentes elementos tinham pesos relativos uns aos outros, porém estava estudando sobre como marcar isso. Estabeleceu então que o hidrogênio era o elemento mais leve, com peso de 1, e todos os outros elementos deveriam ser calculados relativamente ao peso do hidrogênio. Dalton ficou muito famoso ao longo de sua vida por suas descobertas, porém ele não gostava muito disso, ele era uma pessoa reservada. Morreu em 1844, com 67 anos. Seu desejo era de um funeral pequeno, simples, porém seu funeral atraiu mais de 4.000 pessoas e uma centena de carruagens. Vamos falar agora sobre Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nasceu em 1934 em Tobolsk, no oeste da Sibéria. Seu pai morreu no ano da sua morte, deixando sua mãe o encargo de sustentar a grande família. Em Moscou, Mendeleev foi recusado em algumas instituições de ensino superior. Por conta da burocracia, deslocaram-se então para São Petersburgo, na capital. Ali, a Maria descobriu que o diretor do Instituto Pedagógico Central era um velho amigo de seu marido, e assim foram liberada uma vaga para Mendeleev estudar matemática e ciências naturais. Em 1855, Mendeleev se formou como professor no instituto em que ele estava estudando e ganhou um cargo na Crimeia. Em 1859, Mendeleev conseguiu uma verba do governo para estudar no exterior por 2 anos. Foi inicialmente para Paris,
desenvolveu algumas pesquisas, mas ainda assim não satisfeito, Mendeleev partiu para Heidelberg e ali estudou muito e fez muitas pesquisas. Mendeleev trabalhou brevemente em Heidelberg com o grande parceiro dele, Robert Bunsen, inventor da vidraria Bico de Bunsen. Mendeleev estava no lugar certo, rodeado de descobertas, trabalhando e tendo acesso privilegiado aos desenvolvimentos científicos que estavam sendo produzidos naquele período. Porém, apesar de trabalhar com um amigo, ele tinha um temperamento muito elevado e certo dia, após um ataque de cólera, ele saiu enfurecido do laboratório e disse que não voltaria mais. E continuou suas pesquisas de doutorado em casa, relativas à solubilidade do álcool em água, tema do seu doutorado. Fazendo sua tese sobre a solubilidade, Mendeleev descobriu algumas coisas. Definiu que a valência de um elemento é tão fundamental quanto suas propriedades, e também é uma característica que define um elemento. Descobriu também que, quando a temperatura é diminuída e a pressão é aumentada, um gás se liquefaz, entre outras descobertas. Porém, como ele estava estudando em casa, as suas descobertas elas não eram tão visadas. Mendeleev retornou a São Petersburgo. Lá assumiu o cargo de professor assistente no Instituto Técnico. Para seu espanto, descobriu que a Rússia simplesmente não teve nenhuma notícia dos avanços fundamentais da química moderna, que estavam tendo lugar por toda a Europa. E assim, Mendeleev dava aulas sobre os últimos desenvolvimentos da química. Descobriu então que não existia um manual russo de química orgânica moderna. Mendeleev então escreveu ele escreveu 500 páginas em 60 dias. Mendeleev começou então a dar aula também sobre química inorgânica e mais uma vez ele se viu frente ao problema do atraso da Rússia. Seus alunos tinham dificuldades de entender os assuntos, pois na Rússia não havia nenhum manual adequado. Mendeleev então, em tempo recorde, produziu um material sobre química inorgânica em russo. Na produção desse material, que Mendeleev ficou diante a um problema. Ele não conseguia agrupar os elementos de uma forma coerente, então começou a pensar fielmente em uma forma lógica e química de agrupá-los. Mendeleev, então, sentou na sua mesa toda desorganizada e se pôs a esquadrinhar sobre os elementos químicos. Mendeleev estava procurando algum padrão de propriedades químicas entre os elementos conhecidos. Eles tinham uma ordem definida de pesos atômicos, mas isso só explicava as propriedades físicas, e ele procurava uma ordem ou padrão químico para os elementos. Seu jogo preferido era paciência de cartas, então ele tentou buscar alguma similaridade entre o jogo e os elementos. Mendeleev estava muito intrigado e depois de 3 dias e 3 noites sem dormir, ele pegou no sono em cima de sua mesa e teve um sonho. Nas palavras dele, ele disse: "Vi num sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevi imediatamente numa folha de papel." Em seu sonho, Mendeleev compreendeu que, quando os elementos eram listados na ordem de seus pesos atômicos, suas propriedades se repetiam numa série de intervalos periódicos. Por essa razão, chamou sua descoberta de tabela periódica dos elementos. A tabela periódica de Mendeleev seguia um padrão menos rígido, mas ele parecia abarcar todos os elementos conhecidos. O próprio Mendeleev viu que tinham algumas anomalias em sua tabela, porém, alguns aspectos na tabela seguiam uma ordem padrão que para ele fazia muito sentido. Mendeleev chegou a questionar o peso atômico do tório, sugeriu que estivesse sido calculado incorretamente ali, sustentou arrogantemente a ciência estava errada e ele estava certo. Mendeleev estava muito convicto do que ele tinha produzido. Para algumas anomalias na tabela,
E enquanto nenhum elemento se encaixava no padrão, ele simplesmente deixava uma lacuna. E previu também que essas lacunas seriam preenchidas um dia por elementos que ainda não haviam sido descobertos. Além de deixar a lacuna para o elemento que ainda não tinha sido descoberto, Mendeleev ainda sugeriu quais características químicas aquele elemento teria. Apesar dessas lacunas não preenchidas, Mendeleev estava convencido de estar certo. Uma característica adicional apenas confirmou essa ideia. Havia também um padrão de valências exibidas por cada elemento, isto é, na medida da capacidade que tinham seus átomos de se combinar com outros átomos. Com o passar dos anos, novos elementos foram sendo descobertos e, para a surpresa de todos, menos de Mendeleev, estes cabiam nas lacunas que ele havia deixado espaço em branco. Suas propriedades químicas e físicas já haviam sido propostas. Os anos se passaram e a tabela sofreu várias modificações e rearranjos e ajustes. Porém, as versões modernas da tabela periódica continuam baseadas sobre a estrutura essencial concebida por ele. Em 1955, o elemento 101 foi descoberto e tomou o seu lugar devidamente na tabela periódica. Foi chamado de Mendeleevio, em reconhecimento ao feito supremo de Mendeleev. Apropriadamente, é um elemento instável, sujeito à fissão nuclear espontânea, lembrando bem do temperamento de Mendeleev.